Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Bruna e hoje eu vou falar sobre um tema relevante, conforme eu prometi na semana passada. É um tema que me é muito caro e que eu vou tentar explicar para vocês da melhor maneira possível. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários que eu prometo responder. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que esse meu vídeo é inspirado pelo caso Roberto Alvim e pelo trabalho que tem sido feito há 18 anos por um trio de cordas incrível no Brasil. São 3 músicos que fazem um trabalho maravilhoso desde 2001 e que eu tive o prazer de ouvir mais uma vez ontem à noite aqui em Santos. Então ontem eu ouvi, eles vieram para cá, executaram o Opus 132 do Beethoven, que é um quarteto lindíssimo, lindíssimo. Trouxeram um violinista israelense que é um virtuoso, é um cara assim que arranca lágrima mesmo de plateia, o cara é excepcional, né? Essa peça do Beethoven já é maravilhosa, agora a execução desse cara foi realmente de tirar o fôlego, né? Eles vieram aí de graça, despretensiosos, no Teatro Coliseu, e assim, a plateia aplaudiu muito, né? E você percebia ali que não eram pessoas habituadas à música clássica, eram pessoas que batiam palma entre os movimentos, tal. Não é gente que realmente cultiva, são pessoas assim curiosas, que foram ver, falaram, legal, é de graça, vamos conhecer, e saíram de lá provavelmente com aquele tipo de peça de música na cabeça, porque se você tem um repertório muito bom e se você é um músico primoroso, você vai tocar o público, né? Talvez mesmo um público que não esteja habituado ao tipo de registro da cultura ao qual você se dedica, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo realmente porque o trabalho dessas pessoas tem de ser valorizado, porque essas são as pessoas que realmente estão se lixando para toda essa discussão sobre a restauração da cultura, como é que faz, como é que não faz, então elas simplesmente vão lá e fazem, né? Tanto o Roberto Alvim, que agora tá aí na Funarte e tá com um calendário, tá preparando um calendário excepcional de peças, né, de obras de arte pro ano que vem, quanto esse trio que há 18 anos fez um trabalho maravilhoso aí no estado de São Paulo, já representou o Brasil em outros lugares a pedido do Itamaraty, né? E tem uma qualidade musical internacional, digna de festival internacional, né? Então são pessoas maravilhosas. É por eles que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Enfim, qual é o paradoxo da alta cultura? O Oscar Wilde, ele tem uma frase muito, muito legal, né, que tá ali no retrato de Dorian Gray, no prefácio do retrato de Dorian Gray, que é só uma das suas obras mais conhecidas. Essa frase é o seguinte: toda obra de arte é absolutamente inútil. Ele diz isso, em que contexto ele diz isso? Na explosão do utilitarismo. O Oscar Wilde é um escritor inglês, atua ali na segunda metade do século XIX, vitoriano. Que época é essa? Coincide com a explosão da Revolução Industrial, né? Da industrialização total de toda a paisagem inglesa. Toda a paisagem inglesa começa a mudar, aquelas estradas bonitas e todas arborizadas começam a dar espaço a uma fábrica atrás da outra, e ao mesmo tempo a mentalidade utilitarista toma conta da sociedade endinheirada, né, que são os donos das fábricas. Essa sociedade, o que é a mentalidade utilitarista? É você vincular o útil e o bom. Você dizer aquilo que é útil, que traz uma utilidade imediata para a sociedade, ou seja, as atividades produtivas são boas. Se elas são boas, elas é que são dignas de investimento, tanto de investimento privado, porque elas vão me dar retorno imediato, quanto de investimento público, porque elas vão dar retorno para toda a sociedade. E as atividades improdutivas, quem se importa? Elas não dão lucro, elas não dão retorno, então elas são inúteis. Se elas são inúteis, deixa para lá, né? E é muito curioso que não é à toa que a gente vive num momento de decadência cultural, né? A decadência cultural que a gente viu no século XX, a ascensão da propaganda, do uso da arte como propaganda pelos totalitarismos, tudo isso não é sem nexo com a explosão da mentalidade utilitarista, tá? E da perda de prestígio da arte que é produzida sem nenhum interesse de obter lucro. Daquele tipo de obra de arte que é sim absolutamente inútil, que não visa nenhum tipo de lucro, que não se vê como atividade produtiva que vai gerar renda, mas simplesmente é a expressão máxima da beleza, totalmente desinteressada, e por isso ela produz edificação espiritual e gera alegria na alma, tá?
Se vocês perderam completamente, né? Ou se alguns de vocês perderam completamente o vínculo com isso ou não estão entendendo o meu discurso, eu peço que vocês se lembrem em que momento da vida de vocês puderam abrir mão de ter contato com algum tipo de obra de arte. Tá? É muito difícil, a gente não consegue, porque a obra de arte é o que nos mantém alegres, é o que dá saúde espiritual, certo? Nós somos seres sensíveis, a experiência estética é absolutamente fundamental para o equilíbrio da psique humana, não dá para viver sem. Então, a obra de arte, a mentalidade utilitarista é algo que eu vejo sempre com muita ironia, e eu sempre falo, nossa, mas caramba, que coisa estúpida, como as pessoas se deixam levar por isso. Por quê? Porque se você analisa a história do mundo desde sempre, a gente percebe que muito antes dessa ideia de que aquilo que é útil é bom vir à tona, a relação do ser humano com a obra de arte estava lá. Então, a necessidade que o ser humano tem de edificação espiritual por meio do belo, ela é perene na nossa vida. E o fato de a gente abrir mão disso nos torna unicamente imbecis. Tá? Então, no século XX, a gente tem aí um sequestro do Estado, do financiamento da cultura, para usar a cultura como instrumento de propaganda. E a gente tem, ao mesmo tempo, um entretenimento, que é algo que não edifica, mas distrai, né? É algo que diverte sem ensinar. A obra de arte, ela também te diverte, mas ela ensina, ela edifica. Já o entretenimento não, é aquilo que só te diverte. Só que o entretenimento, ele é rentável, as pessoas estão dispostas a pagar por ele e ele é mais fácil, né? Você não precisa ter nenhuma educação estética para aceder ao entretenimento. Qualquer pessoa consegue aí se divertir, né? E aí o que tem? O capital privado se interessa muito mais em produzir entretenimento, porque ele é lucrativo. Né? Mas tudo isso faz parte da mentalidade utilitarista. E com isso, a alta cultura vai perdendo prestígio nas sociedades, em todas as sociedades. Então, em lugares, em cidades, onde você ainda tem mecenas, ou ainda você tem algumas políticas públicas que permitam que as pessoas que se dedicam à alta cultura sobrevivam e possam se dedicar a ela, onde você tem isso, você tem aí iniciativas que permanecem, né? E onde você não tem, simplesmente esse registro tão importante da cultura foi pelo ralo e as pessoas já não dispõem dele, né? Então é muito legal que a gente tenha hoje no Brasil um cara no governo como Roberto Alvim que lembra as pessoas de que se o Estado não cria condições para que a alta cultura, ou seja, a arte, a obra de arte é absolutamente inútil mesmo, desinteressada, que não está interessada nem em fazer propaganda política, que é o que virou o teatro no Brasil, como ele denuncia, né? A grande parte do teatro virou o quê? Arma ideológica, que é uma besteira, porque ela é interessada. E aí é muito curioso ver a esquerda metendo a ripa no entretenimento capitalista, porque são duas coisas parecidas, né? São duas formas de propaganda. Uma é propaganda política e outra também tem a mesma linguagem da propaganda e gera renda. Então, sabe, uma gera poder, outra gera renda. Ambas são interessadas. Então, a gente não tem alta cultura, né? E aí chega um Roberto Alvim e é muito legal que a gente tenha uma pessoa que fale esse tipo de coisa no Brasil de hoje, porque ninguém estava falando com este nível de alcance, que se o Estado não se ocupa de criar meios para manter, né, financeiramente as pessoas que realmente produzem alta cultura sem nenhum interesse, de forma desinteressada, como Beethoven trabalhava, como Mozart trabalhou, certo? Todos eles tinham mecenas, né? Vai ver a história da arte, como que as maiores obras de arte foram produzidas ou vieram à tona. Esses artistas em algum momento tiveram um meio que permitia que eles tivessem o tempo livre necessário para criar, né? Felizmente a gente tem um cara como Roberto Alvim que fala isso, e felizmente a gente tem o trabalho desse trio, que eu mencionei lá no comecinho do vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição o link deles para vocês conhecerem o trabalho deles, que faz isso, tá? Então você tem aí esse trio, e um deles entende de projetos culturais, sabe lidar com isso, tem parcerias com escolas. Em Paulínia, por exemplo, eles já fizeram um trabalho de concertos didáticos nas escolas, onde eles levam material para educar musicalmente as crianças da rede pública. Eles foram em todas as escolas de Paulínia. Isso é um trabalho em que a gente tem que pensar duas vezes se não vale a pena investir, certo? Porque é um trabalho desinteressado que realmente tem como única meta
a partilha da beleza e a edificação do espírito das pessoas, né? Esse tipo de trabalho existe no Brasil. A gente precisa apenas olhar para ele, reconhecer que ele está aí e apoiá-lo de todas as maneiras, né? Em vez de ficar aí choramingando que a gente tem alta cultura e que funk é lixo. Tá, funk é lixo, mas você conhece o trabalho desse trio de cordas? Você entende que as leis de incentivo fiscal são para financiar esse tipo de trabalho? Você consegue entender isso? Você consegue separar na sua cabeça a crítica correta feita ao uso de dinheiro público para propaganda? Realmente isso está errado, isso é coisa de totalitarismo, é herança dos totalitarismos, usar a arte como propaganda. Isso foi feito na União Soviética, isso foi feito na Alemanha nazista, isso foi feito na Itália fascista. Os 3 tipos de totalitarismo. Isso foi feito por Getúlio Vargas. Estudem, leia ali os caderninhos de Getúlio Vargas, você vai ver. Getúlio Vargas foi um cara que quis criar uma identidade nacional com os 2 elementos, futebol e carnaval. Então, assim, é um elemento próprio dos governos totalitários usar, instrumentalizar as manifestações artísticas como propaganda, tá? Por isso só que a gente tem que separar na nossa cabeça alta cultura, que é desinteressada, do tipo de fenômeno cultural, que em geral é o entretenimento, que se presta a esse tipo de propaganda. Esse é um tema que merece discussão, esse é um tema relevante e esse é um tema que está sendo muito mal debatido no Brasil. Então, em resumo, eu acho que a gente tem que ter em mente algumas coisas. Em primeiro lugar, evidentemente, o Estado não deve, de maneira nenhuma, direcionar recursos a qualquer forma de arte que sirva como instrumento de propaganda. Isso é certo e está na discussão. Segundo, a gente deve pensar se a gente não está se deixando levar pela mentalidade utilitarista ao desprezar a alta cultura, que depende, sim, sempre de um mecenato, tá? O utilitarismo, será que ele é pernicioso para a ordem social ou será que realmente ele é um bom caminho? Será que a gente pensar assim, em termos de coisas produtivas e coisas improdutivas, é suficiente para a gente criar harmonia social? Eu me pergunto, e eu acho que não, né? Se a gente só pensa nas atividades produtivas, a gente esquece que a gente tem uma alma. A gente esquece que essa história de falar, precisamos de uma política pública para combater a depressão, é mesmo? Como é que você quer que as pessoas não se deprimam se as pessoas perderam a arte, portanto a alegria nas suas vidas? É natural que elas se deprimam. Elas vão se deprimir cada vez mais, tá? Então, assim, você tá pensando só em termos de produtividade e improdutividade e esquecendo que o ser humano tá muito além do útil e do inútil. E aí, se você esquece de lembrar o quanto que a educação estética e a experiência estética são importantes para o nosso equilíbrio psíquico, você vai ter uma sociedade de gente desequilibrada, de gente incapaz de pensar, de gente com uma sensibilidade deseducada. E um outro ponto importante é o seguinte: qual é a relação que a gente vai ter com as pessoas que realmente se dedicam à alta cultura? A gente vai continuar desprezando elas, achando que elas não fazem nada de útil, ou entendendo que por ser o trabalho delas desinteressado, independente de a gente apreciar ou não, existe um valor a ser reconhecido, existe um valor no trabalho delas e talvez a gente fizesse bem em procurar entender qual é esse valor. O que a gente vai fazer com esse assunto, né? É algo a se pensar. Eu vou deixar então na descrição para vocês o link para vocês conhecerem o trabalho desse trio de cordas incrível. Vou deixar na descrição a peça que eles executaram ontem, que eu tive o prazer e a alegria de ouvir, e espero que vocês apreciem o trabalho de teatro que o Roberto Alvim está preparando para nós no ano que vem. Fiquem atentos às peças que ele vai colocar em cartaz, porque ele está preparando aí um belo trabalho pela frente, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima.